Dr. Heber, a pergunta veio assim: para explicar a expressão desceu ao Hades, eu creio que é uma referência ao credo apostólico, aquela cláusula do credo apostólico. Então, Jesus desceu ao Hades, em que sentido Jesus desceu ao Hades? Leia o meu artigo da Fides, que está lá, chamado Descendit ad Inferna. Há várias posições nisto. São 25 páginas somente. Eu vou só dizer o que eu creio ser. Lembrem-se de que no século IV, um presbítero chamado Rufinus, ele menciona o credo apostólico e não constava a essa altura a cláusula desceu ao Hades. Tinha que ser um presbítero, né? Esse presbítero mas ele usou essa frase e desceu ao Hades como uma expressão substitutiva de crucificado, morto e sepultado. No século VI, o pessoal achou bonitinho essa expressão, botou desceu ao Hades depois de crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades. Aí bagunçou tudo. Aí os evangélicos, especialmente católicos também, mas evangélicos adotaram a cosmovisão grega de Hades. Aí danou tudo. Então Jesus Cristo desceu ao Hades, segundo o cara que botou essa colocação no credo, o presbítero depois sabe, ele disse: isso aqui é substitutivo de crucificado, morto e sepultado. Então ele desceu ao Hades, ou seja, ele enfrentou o inferno, enfrentou a punição divina, enquanto aqui, e terminou na morte. Enquanto aqueles de nós que vamos para os quintos enfrentam depois, mas ele enfrentou enquanto aqui. Ele foi abandonado de Deus, ele foi oprimido de Deus, ele foi varão de dores, ele sofreu todas as coisas que você e eu devíamos sofrer. Nesse sentido, pagando a morte com sangue, ele foi ao Hades, não depois de ter morrido, como comumente se afirma no credo apostólico que os nossos inários possuem. Isso causa uma grande controvérsia. Então não tem nada. Então não tem nada a ver com pregar aos espíritos em prisão? Ok. Bonzinho. Se você pegar o texto de Pedro, que ele foi pregar aos espíritos em prisão, eles estavam em prisão enquanto Noé pregava. Esse é o pensamento mais generalizado. Eles não estavam em prisão quando Pedro escreveu aquilo, né? Noé foi o pregoeiro dessas pessoas aprisionadas, dessas pessoas cegadas, que não conseguiam ver nem a ameaça divina de distinção da raça àquela altura. Então, essas pessoas não se referem àquelas que Cristo viu depois que desceu ao chamado Hades, após a sua morte. E nem ele foi proclamar vitória da sua vitória, que ele lá morto. Não podia proclamar vitória. O luterano crê assim. Então esse assunto é meio complicado, e eu dou essas várias visões nesse artigo. Se você tiver paciência de ler algumas bobagens, está lá. O Senhor Jesus disse ao ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então esse texto mostra onde o Senhor passou os 3 dias antes da sua ressurreição. Agora, no tocante... Desculpa, pastor. Não, só adicionar: e Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, né? Então tudo isso aponta para essa ideia de que o Senhor não foi para o inferno, né, como era comum no século II. Essa teologia era ensinada, inclusive entre as seitas gnósticas para cristãs, ensinavam que o Senhor tinha descido ao inferno. Agora, no tocante a Pedro, ele pregou aos espíritos em prisão. Isso que o pastor Heber mencionou agora é muito importante frisar, porque há muitas confusões hoje em dia no que diz respeito a esse texto, dizendo que ele foi pregar aqueles espíritos, dar uma segunda chance, fazer apelo, né? Ou seja, era um
Era um arminiano pregando no inferno. Isso está no... E aí cantou vem já, alma cansada, vem já, todo mundo foi. Todo mundo estava cansado no inferno, foi. E está no comentário púlpito, Pulpit Commentary. Isso aí é divulgado em comentários, nós vemos em comentários, quando na realidade a interpretação séria, ela vê dessa forma. O Senhor pregou para espíritos de homens que naquele momento em que Pedro escreve estavam aprisionados, eram os homens dos dias de Noé. Não que o Senhor foi lá e pregou, e evangelizou, e cantou hino, e fez apelo, e o pessoal foi na frente. Nada disso. Então cuidado com essas interpretações estranhas. O senhor não aceita que Deus dá uma segunda chance? Não há segunda chance. Isso não deve servir de base para a segunda chance. Muito menos aquele texto de Efésios que fala que ele desceu às profundezas da terra e levou o cativo o cativeiro. Está vendo? São os convertidos que ele fez apelo e levou para o céu. Nada a ver. Quando o texto fala que ele desceu às regiões inferiores da terra, essas regiões são aqui. A terra. Ele deu uma segunda chance. São as regiões inferiores, ou seja, a terra. Inferiores em relação ao lugar onde ele habitava, o céu. Então cuidado com essas construções malucas que há por aí, porque só geram confusão. Esses malabarismos, né, reverendo? As piruetas. Ok.